Desde os tempos antigos, a Pérsia se destacou como uma das civilizações mais poderosas e influentes do mundo. Localizada onde hoje é o Irã, a Pérsia desempenhou um papel vital na história bíblica, não apenas como cenário de eventos importantes, mas também como uma ferramenta divina para cumprir os propósitos de Deus. Um dos momentos mais marcantes foi quando o rei persa Ciro, o Grande, foi chamado por Deus para libertar os israelitas do exílio babilônico. Mesmo sendo um governante pagão, ele foi usado por Deus de maneira extraordinária para restaurar Jerusalém e permitir a reconstrução do templo, como registrado em Esdras e Isaías. A influência da Pérsia vai além do relato de Ciro. Livros como Esther e Daniel descrevem como os israelitas viveram e prosperaram sob o governo persa, enfrentando desafios, mas também encontrando proteção divina em tempos de crise. Esse império, que dominava vastas regiões do Oriente Médio, foi um ponto de encontro entre culturas e religiões, servindo de palco para o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. A história da Pérsia na Bíblia nos lembra que Deus pode usar qualquer nação ou líder, independentemente de sua fé, para cumprir seu plano redentor. Este capítulo estabelece as bases para entender o papel único do Irã no contexto bíblico e como sua importância transcende os séculos, conectando o passado com o futuro profético. A história de Esther é um testemunho emocionante de coragem, fé e intervenção divina no coração do Império Persa. Nascida em meio ao exílio judeu, Esther foi escolhida como rainha de um dos maiores impérios da época. Seu destino, porém, não era apenas ocupar um trono, mas salvar o povo judeu de uma aniquilação planejada por Amã, um alto oficial persa que nutria ódio pelos israelitas. O livro de Esther nos transporta para os corredores do palácio persa em Suzã, onde vemos uma jovem judia, inicialmente desconhecida, se tornar uma peça central no plano de Deus. Sob a orientação de seu primo Mordecai, Esther aceitou o risco de revelar sua identidade judaica ao rei Assuero, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Ao fazê-lo, ela conseguiu não apenas frustrar os planos de Amã, mas também garantir que os judeus tivessem o direito de se defender contra seus inimigos. A narrativa de Esther ressalta a soberania de Deus em usar pessoas comuns para cumprir seus propósitos, mesmo em contextos onde ele aparentemente estava ausente. O livro de Esther é único por não mencionar diretamente o nome de Deus, mas sua presença é evidente em cada detalhe. Além disso, a história ilustra a conexão profunda entre os judeus e a Pérsia, mostrando como essa nação foi crucial para a preservação do povo escolhido. Ao longo do Antigo Testamento, Elão e Pérsia são mencionados em contextos que revelam o plano divino para as nações. Elão, uma antiga região localizada no que hoje é o sudoeste do Irã, aparece em várias passagens proféticas. No livro de Jeremias, Deus declara um julgamento sobre Elão, mas também promete restaurar a nação nos tempos futuros. Jeremias 49 versículo 34-39. Essa dualidade de condenação e redenção é um tema comum nas profecias bíblicas, mostrando a justiça de Deus combinada com sua graça. Além de Elão, o Império Persa desempenha um papel significativo nas visões de Daniel. Em Daniel 8, o profeta descreve uma visão de um carneiro com 2 chifres, representando os reis da Média e da Pérsia. Essa profecia foi cumprida historicamente quando o Império Medo-Persa se tornou uma potência dominante, suplantando a Babilônia. No entanto, muitas dessas profecias têm camadas de significado, apontando para eventos futuros, possivelmente relacionados ao fim dos tempos. Essas passagens não apenas estabelecem a relevância da Pérsia no passado, mas também sugerem que Deus reservou um lugar para essa região em seu plano eterno. Essa perspectiva nos desafia a ver o Irã não apenas como um ponto geográfico ou político, mas como uma peça-chave no grande quebra-cabeça das Escrituras. Ciro, o Grande, é uma figura singular na Bíblia, reverenciado não apenas por sua força como governante, mas também por ser um instrumento escolhido por Deus. Antes mesmo de seu nascimento, o profeta Isaías mencionou seu nome e seu propósito, declarando que ele seria usado para libertar o povo de Israel do exílio babilônico. Em Isaías 45:1, Deus diz: "Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tomo para subjugar nações perante ele." A profecia de Isaías é impressionante não apenas por sua precisão, mas também por destacar que um governante pagão poderia ser chamado de ungido por Deus. Isso demonstra que o controle soberano de Deus se estende a todos os povos e nações, independentemente de sua crença ou aliança religiosa. Ciro cumpriu essa profecia ao emitir um decreto que permitiu aos judeus retornarem a Jerusalém para reconstruir o templo, conforme registrado em Esdras 1. O impacto de Ciro vai além do contexto histórico. Ele é frequentemente visto como um símbolo profético,
apontando para o Messias que viria para libertar a humanidade. Assim como Ciro libertou os judeus fisicamente, Jesus, o verdadeiro ungido, veio para libertar espiritualmente todos aqueles que o seguem. A vida e os atos de Ciro são um lembrete poderoso de que Deus pode trabalhar de formas inesperadas, usando líderes e circunstâncias que transcendem qualquer limite humano. A presença de Daniel no coração do Império Persa é uma das narrativas mais fascinantes das Escrituras. Após a queda de Babilônia, Daniel, que já havia se destacado como conselheiro durante o reinado de Nabucodonosor, continuou a exercer influência sob o governo dos reis medo-persas, incluindo Dário e Ciro. Suas visões e interpretações não apenas impactaram os governantes da época, mas também revelaram eventos futuros com uma precisão profética inigualável. Um dos episódios mais emblemáticos ocorreu durante o reinado de Dário, quando Daniel foi lançado na cova dos leões por sua fidelidade a Deus. Este evento, registrado em Daniel 6, não apenas destacou a proteção divina, mas também marcou a fé de Daniel como um testemunho poderoso para os governantes persas. Dário, ao testemunhar o livramento de Daniel, declarou que o Deus de Daniel era o Deus vivo, cujo domínio nunca passaria. Além disso, as visões de Daniel no capítulo 10 oferecem um vislumbre das batalhas espirituais que ocorrem nos bastidores da história humana. Daniel teve uma visão de um anjo que mencionou ter lutado contra o príncipe da Pérsia, uma figura espiritual que representa a resistência satânica contra os propósitos de Deus. Este relato reforça a ideia de que os acontecimentos políticos e históricos na Pérsia estavam intimamente ligados a uma dimensão espiritual maior. A história de Daniel no contexto persa nos lembra que, mesmo em ambientes hostis, é possível ser uma luz para os governantes e nações, permanecendo fiel aos propósitos de Deus. O Império Persa não foi apenas um palco de poder político e conquistas, mas também um instrumento divino para o cumprimento das profecias messiânicas. Um dos aspectos mais notáveis é como os decretos persas, especialmente os de Ciro e Artaxerxes, permitiram o retorno dos exilados judeus e a reconstrução de Jerusalém, eventos cruciais para que as profecias relacionadas ao Messias se concretizassem. No livro de Esdras, vemos Ciro ordenando a reconstrução do templo em Jerusalém, um passo essencial para restaurar a adoração ao Deus de Israel. Anos mais tarde, sob o reinado de Artaxerxes, Neemias recebeu permissão para reconstruir os muros de Jerusalém. Esses atos prepararam o cenário para a vinda de Cristo, pois era necessário que a cidade estivesse estabelecida, com sua identidade religiosa preservada, para que Jesus pudesse cumprir as profecias relacionadas à sua vida e ministério. Outro ponto intrigante é a conexão entre os sábios do Oriente, mencionados no Evangelho de Mateus, e as tradições espirituais que podem ter raízes no período persa. Alguns estudiosos sugerem que esses magos, que vieram adorar o menino Jesus, podem ter sido influenciados pelos ensinamentos de Daniel e outros judeus que permaneceram na Pérsia. Suas ações simbolizam a união de nações em torno da promessa messiânica, destacando o papel da Pérsia na disseminação do conhecimento sobre o Messias. Esses eventos demonstram como Deus utiliza até mesmo impérios poderosos para cumprir seus planos redentores. A Pérsia foi mais do que um império temporal, foi um agente de transformação divina, preparando o caminho para o Salvador do mundo. A Bíblia está repleta de profecias que apontam para os últimos dias, e muitos estudiosos acreditam que o Irã, em sua forma atual, tem um papel significativo nas circunstâncias que levarão ao cumprimento dessas profecias. O Irã, anteriormente conhecido como Pérsia, tem uma conexão histórica e profética com eventos futuros que envolvem a luta entre o bem e o mal, como descrito em passagens-chave das Escrituras. O livro de Ezequiel, capítulo 38, menciona uma confederação de nações que se levantará contra Israel nos tempos do fim. Este exército, liderado por Gog, é identificado como vindo da terra de Magog, com algumas interpretações associando a Pérsia, Irã, a este poder militar. Ezequiel 38:5 diz: a Pérsia, Cus e Put estarão com eles, todos com escudo e capacete. Isso sugere que, no cenário apocalíptico, o Irã, Pérsia, terá um papel crucial em uma aliança contra o povo de Deus. O papel do Irã nas profecias de Ezequiel, juntamente com a crescente presença de nações como a Rússia e a Turquia, levanta questões sobre os eventos que estão por vir. O crescente antagonismo de países como o Irã contra Israel é muitas vezes visto como um cumprimento das palavras do profeta. Em tempos recentes, o Irã tem mostrado um forte apoio a grupos que se opõem a Israel, como o Hezbollah no Líbano e o Hamas na Palestina, refletindo a tensão predita pelas Escrituras. Além disso, os estudiosos têm discutido a possível conexão entre o Irã e o Anticristo,
uma figura central nas profecias apocalípticas. Alguns acreditam que a aliança do Irã com nações hostis a Israel poderá preparar o palco para o surgimento dessa figura maléfica, que trará uma falsa paz antes do retorno de Cristo. O Irã, portanto, não é apenas uma nação com um vínculo profundo com a história de Israel, mas também desempenha um papel nas interações globais que, segundo a Bíblia, definirão os últimos tempos. A presença do Irã nas profecias não é apenas um sinal de conflito, mas também um lembrete de que as promessas de Deus para a proteção de Israel e a vitória final de seu povo estão prestes a se cumprir. À medida que vemos os eventos atuais se desenrolarem, podemos olhar para essas profecias com uma expectativa de que o plano divino, que atravessa séculos, está se aproximando do seu cumprimento final. Embora muitas das profecias bíblicas sobre o Irã e as nações ao redor de Israel sejam sombrias, é crucial lembrar que as Escrituras também falam de restauração e esperança, especialmente para o povo de Israel. Deus, em sua soberania, tem um plano redentor para todas as nações, incluindo o Irã. O cenário descrito nas profecias de Ezequiel e em outros livros não é apenas sobre conflito e destruição, mas também aponta para a intervenção divina e a restauração final. Em Ezequiel 39, após a batalha de Gog e Magog, há uma promessa de restauração para Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que tenho cumprido a minha palavra. Ezequiel 39, 28. A Bíblia revela que, depois de um tempo de grande tribulação, Deus restaurará seu povo, e todas as nações que se levantaram contra Israel serão finalmente derrotadas. O papel do Irã, como parte das nações que se opõem a Israel, será derrotado por Deus de maneira que revele seu poder e soberania sobre todas as coisas. No entanto, também há uma mensagem de esperança no fato de que Deus não está apenas permitindo essas batalhas, mas também está trabalhando através delas para trazer a restauração e a salvação. De acordo com a profecia, muitas nações que inicialmente estavam contra Israel, incluindo aquelas ao redor da antiga Pérsia, serão eventualmente alcançadas pela misericórdia de Deus. Isso sugere que, em algum momento no futuro, o Irã, que hoje parece ser uma nação antagônica a Israel, pode ter um papel de arrependimento e reconciliação com o Senhor. Esse movimento de restauração é visível nas palavras do profeta Isaías, que descreve um tempo de paz e prosperidade para as nações que reconhecerem o Deus de Israel. Em Isaías 63, lemos: Nações andarão à tua luz, e reis ao resplendor da tua aurora. Este versículo reflete a promessa de que, no futuro, todas as nações, incluindo aquelas que estiveram em oposição, reconhecerão o Senhor como o único Deus verdadeiro. A restauração do Irã e de outras nações, portanto, é possível, e muitos cristãos acreditam que, conforme as profecias se cumprirem, o Irã poderá ser transformado. A reconciliação de todas as nações com Deus, incluindo os iranianos, é uma esperança que nos lembra da misericórdia divina, que não é limitada por fronteiras políticas ou culturais. Deus, em seu infinito amor, oferece a todos a oportunidade de redenção, e isso inclui o Irã, com sua rica herança espiritual e histórica. Este capítulo nos lembra que, embora os tempos finais tragam tribulação, a vitória final de Cristo será uma restauração não apenas para Israel, mas para todas as nações, incluindo o Irã. O plano de Deus é de paz, não de destruição, e sua promessa de restaurar todas as coisas é algo que devemos esperar com fé. À medida que refletimos sobre o papel do Irã nas profecias bíblicas, uma questão essencial surge. Qual é o papel do povo iraniano na missão de Deus e como o Evangelho pode impactar esta nação no presente e no futuro? A resposta pode ser encontrada na grande comissão dada por Jesus a seus discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Essa comissão não exclui nenhuma nação, e isso inclui o Irã. Em um mundo onde muitas nações enfrentam desafios espirituais, o Irã se destaca como uma nação com um rico contexto religioso e cultural, mas também marcada por anos de dificuldades e tensões políticas. Apesar da natureza islâmica do regime, um movimento de fé cristã tem crescido no Irã, surpreendendo muitos analistas e estudiosos. O Irã tem visto um aumento significativo no número de conversões ao cristianismo, especialmente entre os jovens, muitos dos quais estão buscando um caminho de esperança além do Islã. Nos últimos anos, testemunhos de cristãos iranianos têm se espalhado pelo mundo, com relatos de como as pessoas têm vindo a Cristo de maneira poderosa, muitas vezes após visões e sonhos. Muitos muçulmanos no Irã estão encontrando a verdade do Evangelho através da perseverança de líderes cristãos e através do uso da tecnologia para acessar recursos online,
como sermões e estudos bíblicos. Esses movimentos de fé mostram que Deus está, de fato, trabalhando de uma maneira surpreendente e poderosa dentro do Irã. A missão de alcançar o Irã com o Evangelho é mais relevante do que nunca. No coração de muitas orações por essa nação está a esperança de que o Irã não seja apenas uma nação que se opõe a Israel, mas que se torne um testemunho do poder transformador de Deus. Isso se alinha com as promessas de restauração e salvação que vemos em toda a Bíblia. Embora as Escrituras falem de dificuldades e tribulações, elas também falam da oportunidade de redenção e da vinda de um tempo de paz, onde o Evangelho será proclamado em toda a terra, incluindo o Irã. É nosso papel, como cristãos, orar pelo povo iraniano, intercedendo por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. A missão de alcançar o Irã não se limita apenas a enviar missionários, mas também inclui a oração contínua e o apoio à igreja clandestina que vive e cresce apesar da perseguição. Cada oração pela nação iraniana é um passo em direção ao cumprimento das promessas de Deus de trazer sua luz e salvação a todos os povos. Além disso, a Bíblia nos ensina que a Igreja de Cristo é chamada para ser uma comunidade unida, onde as divisões geográficas e políticas não impedem o avanço do Evangelho. O Irã, assim como todas as outras nações, está incluído no plano de Deus para a Grande Comissão. Ao orarmos, apoiarmos e proclamarmos a verdade do Evangelho, participamos ativamente do cumprimento dessa missão divina. Embora o Irã tenha sido retratado nas profecias bíblicas como uma nação que se opõe a Israel e aos planos de Deus no final dos tempos, as Escrituras também falam de uma restauração e glorificação de todas as nações que se voltarem para o Senhor. Isso inclui o Irã, que desempenhará um papel essencial no plano de Deus para o futuro, não mais como uma nação que se opõe ao povo de Deus, mas como uma nação que experimenta a reconciliação e restauração, participando do reino eterno de Cristo. Em Isaías 60, lemos uma profecia de glorificação das nações, onde todas as tribos da terra se reúnem para adorar o Senhor. Nações andarão à tua luz, e reis ao resplendor da tua aurora. Isaías 63. A passagem descreve o tempo em que o Senhor trará uma paz duradoura e em que todas as nações, incluindo aquelas que uma vez estiveram em oposição a Israel, estarão unidas em louvor ao Senhor. Este será um tempo de grande transformação para o mundo, e o Irã fará parte dessa gloriosa realidade. No contexto das profecias, o Irã, como parte das nações da antiga Pérsia, será finalmente restaurado e reconciliado com Deus. Embora hoje muitos iranianos vivam sob um regime que se opõe ao cristianismo, a Bíblia nos mostra que haverá um tempo em que as barreiras espirituais e políticas serão removidas, e a luz de Cristo brilhará sobre todas as nações. O Irã, assim como todas as outras nações que se voltam para o Senhor, será transformado e redimido por sua graça. No livro de Apocalipse, vemos a visão de uma nova Jerusalém, onde os povos de todas as nações se reúnem para adorar ao Rei dos Reis. Apocalipse 21:24 afirma: as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Isso nos lembra que o plano de Deus para as nações inclui a oportunidade de glorificá-lo e viver sob sua paz eterna. O Irã, juntamente com outros países do Oriente Médio e do mundo, fará parte dessa grande celebração de fé e unidade. Além disso, o Novo Testamento também nos fala sobre o futuro glorioso de todas as nações na presença de Deus. Em Romanos 15 de dezembro, o apóstolo Paulo cita uma profecia de Isaías que nos dá esperança para as nações. O raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar as nações, nele as nações porão a sua esperança. Jesus Cristo, a raiz de Jessé, será o governante final de todas as nações, incluindo o Irã. A esperança para os iranianos, como para todos os povos da terra, é que, através de Cristo, haverá salvação e transformação duradouras. Portanto, a mensagem de restauração para o Irã é clara. Embora as Escrituras nos mostrem um Irã que esteve em oposição ao plano de Deus em tempos passados, elas também falam de um futuro glorioso onde a nação se reconciliará com Deus. A luz de Cristo brilhará sobre todas as nações, e o Irã será parte desse esplendor celestial. Essa esperança de restauração não é apenas uma esperança para o futuro, mas uma motivação para que os cristãos de todo o mundo se envolvam ativamente em orar pelo Irã, apoiando os cristãos iranianos e proclamando o Evangelho com ousadia. O Irã, assim como todas as nações, tem um futuro promissor nas profecias bíblicas, e devemos orar e trabalhar para ver essa restauração acontecer. O poder da oração é um tema recorrente nas Escrituras, e em tempos de dificuldade e oposição, a oração é uma ferramenta essencial para ver o movimento de Deus em uma nação. Quando falamos sobre o Irã, uma nação rica em história e cultura, mas marcada por profundas divisões espirituais e políticas,
a oração se torna ainda mais crucial. A intercessão pelas nações é um princípio bíblico, e orar pelo Irã não é apenas um dever, mas um convite a participar ativamente da transformação espiritual dessa nação. Em 1 Timóteo 2 versículo 1-2, Paulo nos ensina a orar por todas as pessoas, incluindo os governantes e aqueles que estão em autoridade, para que possamos viver em paz e tranquilidade. Ele escreve: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, com toda a piedade e respeito. Esta exortação nos chama a interceder por todas as nações, incluindo o Irã, a fim de que o Evangelho se espalhe e que a justiça de Deus se estabeleça em cada nação. A oração pelas nações, especialmente pelo Irã, vai além de pedidos pessoais. Ao orarmos pelo Irã, estamos pedindo para que Deus derrame sua graça sobre o povo iraniano, trazendo restauração espiritual e política. Estamos pedindo para que o Senhor opere maravilhas, tirando o véu de cegueira espiritual que cobre muitos corações e mentes. A Bíblia promete que, quando oramos de acordo com a vontade de Deus, Ele ouve e responde nossas orações. 1 João 5 versículo 14 e 15. Além disso, a oração intercessória tem um impacto profundo na mudança espiritual e política. Muitas vezes, a verdadeira transformação começa nos corações das pessoas, e Deus usa a oração para mover montanhas espirituais. Nos últimos anos, muitas pessoas têm se convertido ao cristianismo no Irã, e isso é um testemunho do poder da oração. Cristãos de todo o mundo têm orado pelo Irã, e Deus tem respondido com milagres, com a disseminação do Evangelho, mesmo em meio a um regime autoritário. A igreja iraniana tem crescido, embora em grande parte clandestina, mas o impacto da oração pela nação não pode ser subestimado. Além disso, a oração pelo Irã também deve ser específica e direcionada. Orar pelos cristãos iranianos que enfrentam perseguições, orar pelos líderes religiosos que estão sendo tocados pelo Espírito Santo, e orar pela abertura dos corações da população para a mensagem de Cristo são algumas das maneiras pelas quais podemos interceder. A Bíblia também nos ensina a orar pela paz nas nações e pela salvação dos líderes políticos, como vemos em Jeremias 29:7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É importante lembrar que Deus tem um plano para o Irã e para todas as nações. Quando oramos, alinhamos nossos corações ao plano divino e participamos ativamente da grande comissão que envolve todos os povos, incluindo o Irã. Deus não é limitado pelas fronteiras geográficas ou pelas divisões políticas. Sua palavra e seu poder podem alcançar até os lugares mais desafiadores, e a oração é a chave para abrir portas de fé e transformação. Orar pelo Irã também nos lembra da responsabilidade que temos como cristãos em engajar com as nações de maneira intercessória. A oração pelo Irã, uma nação marcada por uma história complexa e por um regime opressor, é uma forma de demonstrar compaixão e amor, desejando que a luz de Cristo penetre até os lugares mais escuros e desesperançosos. Quando oramos com fé, estamos permitindo que Deus use nossas orações para trazer verdadeira paz, justiça e reconciliação, não apenas no Irã, mas em toda a terra. Portanto, a oração pelo Irã não é apenas um ato de misericórdia, mas uma ação poderosa que pode trazer um impacto duradouro no reino espiritual. Ela faz parte do grande mover de Deus para restaurar as nações e trazer o Evangelho da paz a todos os povos, incluindo o povo iraniano. Ao intercedermos, estamos participando de algo muito maior do que nós mesmos. Estamos nos unindo ao coração de Deus, que deseja que todos os povos venham a conhecê-lo e a adorar a Ele em espírito e em verdade. O Irã, como todas as nações, está no coração de Deus, e Ele tem um plano de redenção para o povo iraniano. Desde a criação do mundo, Deus desejou que todas as nações, independentemente de sua história ou contexto, fossem alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que a salvação não é apenas para um grupo seleto, mas para todas as pessoas em todas as partes do mundo. Em Apocalipse 7:9, vemos uma visão de uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as tribos, línguas e nações, adorando a Deus diante do trono. Depois disso, olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Isso inclui o Irã e todos os povos que compõem a nação persa. Apesar das adversidades políticas e religiosas enfrentadas pelo Irã, o amor de Deus por esse povo nunca mudou. A redenção de Deus não é limitada pelas fronteiras nacionais ou pela hostilidade política, e isso se reflete em muitas das profecias bíblicas que falam sobre a restauração das nações, incluindo o Irã.
A Bíblia nos assegura que, ao final, todos os povos terão a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, e aqueles que se voltarem para Cristo experimentarão sua salvação. Ao refletirmos sobre a missão global de Deus, somos chamados a entender que o trabalho de evangelismo e intercessão não é apenas algo que afeta a vida dos cristãos em uma nação, mas tem um impacto eterno no plano de Deus para o mundo inteiro. O Irã, que tem sido uma nação historicamente fechada ao cristianismo, está, no entanto, sendo tocado por Deus de maneiras surpreendentes. Relatórios indicam que o número de cristãos no Irã tem aumentado, apesar da perseguição intensa, e muitos iranianos estão se voltando para Cristo, especialmente através de evangelismo digital e outros meios criativos. A missão global envolve a transformação do mundo por meio do poder do Evangelho, e o Irã faz parte dessa grande obra. Deus tem levantado cristãos no Irã que são fiéis à missão de pregar a palavra, mesmo sob grandes riscos. Eles são testemunhas de que, independentemente das circunstâncias, Deus está trabalhando no coração das pessoas e trazendo esperança onde parece não haver. Como cristãos, somos chamados a nos envolver de maneira ativa na missão global, não apenas em nossa própria comunidade, mas também em países como o Irã, que precisam desesperadamente do Evangelho. A missão não é algo que ocorre apenas em terras distantes ou em lugares confortáveis. Ela é uma chamada para todos os seguidores de Cristo se unirem para levar a boa nova de salvação às nações. A Igreja, em sua missão global, precisa ser um agente de reconciliação, orando, apoiando e ajudando na obra de Deus no Irã. É importante destacar que a missão não é apenas evangelística, mas também social e de justiça. Enquanto oramos pela salvação dos iranianos, também devemos orar pela justiça social, pelos direitos humanos e pela liberdade religiosa. O amor de Cristo transcende as fronteiras políticas e nos chama a lutar por um Irã onde as pessoas possam viver em liberdade para adorar a Deus, sem medo de perseguição. Em 2 Coríntios 5 versículo 18-20, Paulo nos lembra que fomos chamados para a reconciliação, sendo embaixadores de Cristo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A missão de reconciliar as nações com Deus, incluindo o Irã, é central para a nossa fé. A redenção que Cristo oferece não é limitada a nenhuma nação, e a missão da Igreja é alcançar todas as pessoas com a mensagem de reconciliação e paz que só pode ser encontrada em Cristo. Para muitos iranianos, o caminho para Cristo pode ser difícil, mas a Bíblia nos assegura que nada é impossível para Deus. Em Mateus 19:26, Jesus diz: "Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível." Mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, o poder de Deus pode transformar vidas e trazer uma mudança duradoura, tanto no coração das pessoas quanto nas estruturas da sociedade. A missão de Deus no Irã é uma missão de esperança, e os cristãos ao redor do mundo têm um papel essencial em apoiar essa missão por meio da oração, intercessão e ação. A mensagem final deste capítulo é que Deus ama o Irã profundamente, e a redenção que ele oferece não está limitada ao tempo ou ao espaço. A missão global é a missão de restaurar todas as coisas em Cristo, e o Irã, assim como todas as nações, fará parte dessa grande obra de restauração. Ao orarmos, trabalharmos e nos envolvermos na missão global de Deus, podemos ter a confiança de que o Irã, com sua rica história e cultura, será tocado pelo amor de Cristo e transformado por sua graça. O Irã, com sua rica herança cultural e histórica, tem sido palco de intensas mudanças e desafios nos últimos séculos. Desde os tempos antigos, o país tem desempenhado um papel significativo no cenário global, e, apesar das dificuldades que enfrenta, a Bíblia nos oferece uma visão clara e cheia de esperança para o futuro do Irã. No último capítulo desta jornada, olhamos para o futuro com os olhos da profecia, reconhecendo que o Irã, assim como todas as nações, será parte do grande plano de Deus para a restauração final de todas as coisas. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus tem um plano soberano para todas as nações. Em sua palavra, as promessas de redenção não se limitam a um grupo seleto de pessoas, mas incluem todos os povos e todas as terras, sem exceção. O Irã, como qualquer outra nação, está incluído nesse plano divino. A profecia bíblica revela que, no final dos tempos, Deus reunirá todas as nações e as trará diante de seu trono para serem julgadas. Isso inclui não apenas as grandes potências do mundo, mas também os países que, à primeira vista, parecem estar longe do Evangelho. No livro de Daniel, Deus revela sua soberania sobre todas as nações através de uma série de visões que retratam a ascensão e queda de impérios.
Embora o Irã tenha sido uma potência significativa nos tempos bíblicos, particularmente como o Império Persa, ele também simboliza, de maneira profética, a transitoriedade de todos os reinos humanos diante do reino eterno de Deus. Em Daniel 2:44, Deus revela a Daniel: "E nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que nunca será destruído, e esse reino não passará a outro povo. Despedaçará e consumirá todos esses reinos, e será eterno. Este reino eterno é o reino de Cristo, que será estabelecido em sua plenitude na segunda vinda." A grande esperança para o Irã, como para todas as nações, é que Deus tem o controle absoluto da história. Mesmo em tempos de agitação, opressão e sofrimento, a promessa de Deus permanece. Ele está trabalhando para a restauração de todas as coisas, e seu plano não falhará. A Bíblia nos assegura que o Evangelho será pregado em todo o mundo antes do fim. E, embora o Irã seja um país onde o cristianismo enfrenta enormes desafios, Deus está movendo seu espírito de maneiras surpreendentes. Relatos de iranianos que se convertem ao cristianismo, apesar da perseguição, são uma clara demonstração de que a obra de Deus no Irã está em andamento. Em Ezequiel 38 e 39, encontramos uma das passagens proféticas mais intrigantes que menciona a terra de Pérsia, uma referência direta ao Irã moderno. Embora essa profecia seja muitas vezes associada a eventos apocalípticos, ela também aponta para a soberania de Deus sobre os eventos futuros. A partir dessas passagens, vemos que, no fim dos tempos, Deus usará o Irã como parte do cumprimento de sua vontade, e sua glória será revelada a todas as nações, incluindo o povo iraniano. No entanto, a esperança para o Irã não é apenas apocalíptica. Ao longo da história, Deus sempre usou a redenção de uma nação como um meio de manifestar sua glória e seu poder transformador. As Escrituras nos revelam que a redenção de Israel, por exemplo, não foi apenas para o benefício de Israel, mas para que todas as nações pudessem conhecer o Deus verdadeiro. De maneira similar, a obra que Deus está realizando no Irã não se limita a um movimento interno, mas tem implicações globais. Em Isaías 63, lemos: "As nações caminharão para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu." Esta profecia aponta para um tempo em que todas as nações serão atraídas pela luz de Cristo, e o Irã, com seus milhões de habitantes, será uma parte significativa desse movimento global. A palavra nacionalidades nesta passagem não se limita a um único grupo ou território, mas abrange todas as nações, incluindo os iranianos, que, em Cristo, encontrarão a verdadeira liberdade e paz. Deus está agindo no Irã de uma maneira que muitos não podem ver à primeira vista. A opressão religiosa, a censura e o controle autoritário não são obstáculos para a mão soberana de Deus. Em Mateus 19:26, Jesus afirma que para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. A situação política e religiosa no Irã pode parecer impossível de superar, mas para Deus, nada é impossível. As portas do Evangelho se abrem de maneiras extraordinárias e inesperadas, e a Igreja Mundial é chamada a orar e apoiar aqueles que estão trazendo luz ao Irã. A grande mensagem deste capítulo é que, independentemente das circunstâncias visíveis, o futuro do Irã está nas mãos de Deus. O Irã não será deixado para trás no plano divino. A Bíblia nos assegura que, ao final, todas as nações, incluindo o Irã, estarão diante de Deus, e ele trará salvação, restauração e paz. Os iranianos, como todas as outras nações, têm a oportunidade de conhecer o amor transformador de Cristo e de participar da obra redentora que ele está realizando no mundo. Como cristãos, somos chamados a nos unir em oração, apoio e ação para que o Irã, assim como todas as nações, experimente a glória de Deus e a verdadeira liberdade que só pode ser encontrada em Cristo. Por meio das profecias, temos a confiança de que, no fim dos tempos, o Irã será redimido, restaurado e será parte do glorioso reino de Cristo. Assim como o Evangelho foi proclamado a todas as nações, e a salvação de Deus se estendeu a cada povo, podemos ter certeza de que o Irã, em meio às suas dificuldades e desafios, será tocado pela mão de Deus. O futuro do Irã, assim como de todas as nações, é uma história de redenção, e a esperança está firmemente ancorada nas promessas eternas de Deus.